Desde ontem, bem cedo, já com as notícias do que estava acontecendo na Venezuela, não só dos ataques, como também do sequestro do presidente Nicolás Maduro pelas forças militares estadunidenses, eu comecei a pensar no anacronismo, né? Em toda a situação complexa que isso poderia desencadenar, né? A desbloquear, inclusive gerar a incerteza dentro desse contexto histórico tão comprometido, tão complexo, sobre o qual já vivemos esse século XXI que pronosticava um período talvez de harmonia, de mais tranquilidade, mas que nos últimos anos o que nós temos visto é um aumento, um processo de ampliação, né, de expansão das incertezas, das situações volúveis do cenário político, geopolítico, regionais e também globais. Frente à situação de ontem, o que me gerava mais era o espanto sobre o que acontecia e procurava ao mesmo tempo me desprender das primeiras reflexões tão viscerais que poderiam vir, né? E buscava me afincar, buscava lembrar e recordar as literaturas, as leituras de analistas, não só contemporâneos, vivos, mas também aqueles que contribuíram ao largo desse século XX e XXI para entender essa complexidade na qual vivemos hoje. E de imediato eu me lembrei, e vou comentar a partir disso, duas obras. Então, não é com a intenção de dar uma resposta ao que está acontecendo, mas de fomentar, de estimular a reflexão fundamentada. Isso é muito importante para afastar um pouco esses achismos que nós estamos vendo e que eu vi tantas vezes dentro da programação, tanto televisiva como de jornais e blogs e vlogs e opiniões, né? Muita gente achando muita coisa, mas ainda é necessário voltar à literatura, voltar àqueles que contribuem a pensar de maneira lúcida sobre o que está acontecendo. Então, para dar um exemplo, eu procurei ontem alguma notícia dentro da página do Instituto Elcano, que é um think tank importante da Espanha, e não havia nenhuma notícia. Isso deveria chamar atenção? Não, porque afinal de contas são intelectuais e não são polemistas que estão ao flor da pele dando sua opinião, né? Então isso é muito interessante, parar para pensar. Quem está falando, não comento trabalho dos jornalistas, dos analistas políticos que trabalham para os jornais ou com os jornais, né? Com os sistemas de televisivos de comunicação. Esses prestam seu serviço e nós temos que segui-los, né? Então, eu fiquei sabendo da notícia inicialmente pelo jornal El País, depois busquei tanto no New York Times como na CNN dos Estados Unidos, depois li outros jornais, El Mundo, busquei também notícias do Brasil, o que estava sendo divulgado no Brasil coincidiam muito, né? Então parecia que havia poucos jornalistas sobre o terreno e repetiam muito o que estava acontecendo na Venezuela e os próprios acontecimentos. Até que as próprias autoridades estadunidenses, americanas, divulgaram as informações e aí sim começam a sair as opiniões e as análises de expertos, de especialistas que trabalham para os jornais. Pois bem, o que eu proponho é a leitura de algumas obras para entender um pouco o porquê isso, né? Duas obras me chamam muita atenção pela sua relevância dentro do contexto, né? E aí falando especificamente do governo Donald Trump. Então, esse livro, escrito já há bastante tempo, como as democracias morrem, How Democracies Die, e esse outro mais recente,
a tirania das minorias. Ambos dos mesmos autores, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. São acadêmicos estadunidenses falando um pouco, comentando, analisando, não de maneira específica o governo Trump, mas demonstrando uma evolução do processo e a debilidade do sistema democrático e de como algumas pessoas e alguns grupos podem se apropriar de um discurso e de uma praxis dentro dos Estados Unidos para implementar uma política, para implementar interesses pessoais e dos seus próprios grupos. Então essas duas obras são muito interessantes, e considerando ainda mais que Steven Levitsky é um especialista em América Latina, então ele tem até em algum momento das obras ele comenta que durante muitos anos ele investigava, pesquisava sobre a debilidade dos sistemas democráticos latino-americanos e tinha dificuldade de entender como isso poderia ser refletido, né? Podia acontecer algo semelhante nos Estados Unidos. Para ele era algo muito improvável. E a chegada de Donald Trump salta, né? Então, a chegada ao poder, tanto no primeiro mandato, como nesse segundo, que vem com maior virulência do que no primeiro, né? Com uma agenda bastante mais intervencionista. Falou-se muitas vezes de conquistar, por exemplo, o Panamá, de anexar a Groenlândia, e Venezuela esteve aí, digamos, um segundo plano durante bastante tempo, mas rapidamente passou a ocupar um primeiro espaço, né, na sua agenda, inclusive dentro do que é a política de segurança para os Estados Unidos. Então essas duas obras muito interessantes e necessárias para entender o porquê isso está acontecendo e a quem interessa essas ações dentro dos Estados Unidos. E outra obra que parece também bem interessante para ver como cada governo pode aplicar as políticas, tanto de uma visão mais teórica, né? Seria este, então, Joseph Stephen Nye, Soft Power, que é um poder brando, um poder suave. A ideia, o conceito aqui é uma contraposição ao poder duro, armamentístico, de invasão, imperialista, de colocar armas, de derrubar governos, de impor a sua vontade pela força, né? Então, aqui é um contraponto. E é interessante que esse cientista político, ele não negava a importância do hard power, do poder duro, né, das armas de invasão, mas ele falava que, falando especificamente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos poderia usufruir de maneira bastante mais favorável de um poder suave, de um poder brando, mandando as suas empresas, fazendo acordos diplomáticos, sem um rechaço, que é o que nós vemos também, por exemplo, dentro do período Bush, vemos de uma maneira contundente dentro da política de Trump na atualidade, e aí ele vai dando exemplos, né? Então, uma obra muito interessante para ver o contraponto, né? Como é possível uma política de benefício para os Estados Unidos, aqui é um autor americano falando para os americanos, e que é possível, sem ter que invadir um território e impor ali um governo manipulado, um governo 100% favorável às políticas estadunidenses, que claramente parece ser a intenção de Donald Trump, segundo esse comunicado dele em entrevista de ontem, manhã, tarde, de cerca de 50 minutos, uma hora. É importante escutar o pronunciamento para entender também as referências à doutrina Monroe, ao Big Stick, a essa ideia de que os Estados Unidos é o grande representante dos valores ocidentais, etc. E nesse sentido, este autor, Noam Chomsky, aqui já bastante mais tendencioso a um lado, então, de crítica a essas políticas intervencionistas. Então,
aqui é bastante... Esse livro especificamente, ele é um recopilatório de vários artigos, de vários pensamentos de Noam Chomsky, que se reuniram nesta obra publicada na Espanha. É interessante porque quando nós vemos que essas políticas atuais de invasão, etc., podem ser encontradas também no passado não tão distante. Então, Camboja, Afeganistão, Iraque, existe uma história intervencionista dos Estados Unidos e que o próprio Noam Chomsky evidencia que não foram muito favoráveis aos interesses estadunidenses. E aqui também há um elemento que nós poderíamos ver para buscar um fio condutor, né? Uma argumentação de que a largo prazo termina sendo prejudicial aos Estados Unidos antes que positivo, favorável, beneficioso aos interesses dos Estados Unidos. Então, até um pouco entrando, aqui não vai tratar, mas nós podemos dar um passo além e chegar e falar essa ideia do América primeiro. Então, essa política intervencionista, ela tem um efeito muito localizado, segundo Noam Chomsky, e para interesses de alguns, que vai coincidir com a leitura de outros analistas que nós poderíamos citar também. Essa é uma pequena revisão, né, proposta de revisão de literatura para fundamentar os argumentos, para não ficar só no achismo, né? Então, são 4 obras, todas escritas por americanos, por estadunidenses, mais parciais, menos imparciais, mas a neutralidade não existe na ciência, é uma utopia. De qualquer maneira, é necessário fundamentar, buscar uma linha teórica para tentar explicar os fenômenos, os acontecimentos que nós estamos vendo de maneira chocada, assustada, com a situação, a leviandade, né? A situação completamente absurda de invadir e sequestrar um chefe de governo, que não necessariamente é legítimo dentro do seu próprio país, mas os precedentes. Então, a leitura dessas 4 obras ajudam a entender o porquê isso acontece, como isso acontece e os interesses daqueles que promovem essa política. Então, fica como uma sugestão de leitura, de análise, para interpretar o que está acontecendo nesse início de 2026.